A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Convido aos amados a abrirem suas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 10. E convido assim a todos que podem ficar de pé, que assim o façam em reverência à leitura da palavra de Deus registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Assim diz as Sagradas Escrituras: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. E o povo de Deus diz: Pai, a tua palavra foi lida, fala a nós nesta manhã, através do teu servo, para a glória e honra do teu nome, crescimento espiritual nosso. E pedimos em favor de todos quantos estão ouvindo através desta live, que, ó Senhor, possam aplicar em suas vidas a tua palavra, para que, ó Deus, encontre em ti essa força, a vida eterna que precisam para os que ainda não têm, e aos que têm, ó Senhor, que possam serem fortalecidos pela Tua Palavra e comprometam-se contigo, decididos, convictos da decisão que tomaram de que o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. Pedimos a Tua graça ainda em favor do irmão Johnny, abençoa Teu servo, fortalece ele, e que ele saiba, Pai, que a tempestade ela vem, mas ela passa. E assim dá o consolo que ele precisa, e abençoa Camille, e que, segundo o teu querer e a tua vontade, logo ela esteja de volta ao seu lar. E que, reconhecendo o seu pecado, venha reconciliar-se contigo. O que eu te peço em nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. Muito obrigado, podei-vos assentar. Quem morreria em favor de uma mentira? Quem morreria em favor de uma mentira? Você gosta de mentiras? Você gosta de gente que inventa as coisas, que não fala a verdade? Vejamos que o evangelista Mateus, ele fala da ressurreição de Cristo. Diziam os judeus que era uma mentira, e que essa coisa de ressurreição nunca houve. Mas nunca apresentaram também o corpo de Cristo que tinha sido roubado. E uma certa vez eu conversando com uma pessoa que converteu-se ao judaísmo, e essa pessoa disse-me que essa coisa de Jesus, Novo Testamento, ressurreição, tudo isso era coisa da Igreja Católica. Isso quer dizer então que não é verdadeiro o que a Bíblia está dizendo. 11 apóstolos dos 12 morreram por causa da ressurreição e porque seguiam a Cristo. João, o escritor de Apocalipse, morreu de morte natural, mas os outros não. Se fosse isso uma mentira, será que desses 11, não tinha nenhum que dissesse: não, não vou morrer não?
Agora, você morreria em favor de uma mentira, sabendo que era mentira, que tudo que a pessoa disse não era verdade, e você ainda assim morreria por essa mentira? Eu creio que só se você tivesse tido uma lavagem cerebral, ou então você tem algum problema neurológico, não é isso? Quem morreria em favor de uma mentira? A ressurreição de Cristo foi uma mentira? Você acredita na ressurreição de Cristo? Você acredita que Cristo ressuscitou? O que os judeus e tantos outros queriam implantar na mente das pessoas era que Cristo não ressuscitou, era mentiroso e, portanto, ninguém deveria seguir a Cristo. Por trás o diabo estava com a mensagem dele, era não seguir a Cristo. Eu estava olhando um vídeo sobre ideologia de gênero, era uma juíza da vara de família, ela estava explicando o que era isso. E por trás disso tudo está o controle populacional. Ela estava explicando tintim por tintim, explicou bem explicado. Por trás disso, ela disse, olha só aqui, é o controle populacional. O que estava por trás disso aqui? Era o diabo trabalhando para que as pessoas não acreditassem que Jesus ressuscitou, pois se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, vã era a nossa fé. E todo mundo estava perdido. Não tem salvação. O testemunho, nós temos testemunhos aqui do versículo 1 ao 10. Então, o cristianismo verdadeiro implica ou está num conhecimento do passado baseado em testemunhos. Estou falando do cristianismo verdadeiro aqui. Ele implica aqui num conhecimento do passado, que é a história. A história, ela fala desse conhecimento do passado baseado em testemunhos. Ah, pastor, mas testemunhos de pessoas, pode isso não ser verdadeiro e ser falso. Aí eu te pergunto o seguinte, você que já estudou, já passou até pela uma faculdade, tudo isso, você acredita na história de Napoleão Bonaparte? Você acredita que é verdadeiro tudo que está escrito? Você acredita na nossa história, às margens do rio Ipiranga? Você acredita nessa história? Olha, quando eu estudava, eu me lembro que uma vez a professora de história, ela disse assim, tem muita coisa por aí que não foi dita, dessa história do rio Ipiranga, aquele negócio da Dom Pedro I, daquele grito. Mas se você acredita na história, em testemunho, em pessoas que escreveram também aquilo, é um testemunho deles, está escrito, é um testemunho escrito no livro. Você estuda psicologia, você acredita no que Freud diz, é uma experiência dele. Você acredita que Freud existiu? Você acredita que Carl Jung ele existiu, é psicólogo? Você acredita nisso? Mas você acredita, não é? Então nós temos testemunhos de pessoas. Os originais testemunham acerca da ressurreição de Jesus e eram dignos de confiança e de fé. Os originais escritos testemunhavam. E a Bíblia ela testemunha. Então tinha muita gente testemunhada em relação à fé, à ressurreição de Cristo. Essas mulheres, olha, nessa época, irmãos, testemunho de mulher não valia coisa nenhuma. Mulher e um zero à esquerda era a mesma coisa. E sabe o que valorizava essas mulheres? Olha assim, Jesus, ele pega essas mulheres e diz agora, vão e dão testemunho que eu ressuscitei. Os homens não valorizavam, mas também não queriam ficar sem elas, né? E Jesus valorizou essas mulheres. O testemunho delas não valia coisa nenhuma. Mas aqui para a Bíblia está, e agora ele diz, vai, e tem também o testemunho dos discípulos. Então nós podemos com certeza confiar no testemunho dos discípulos de Cristo em relação ao que ele disse e fez. Nós podemos com certeza absoluta confiar
nas palavras dos discípulos, dos apóstolos, que falaram de tudo o que Cristo fez, e do que Ele disse que era veraz, que era verdadeiro, podemos confiar? Para podermos seguir esse Jesus, temos essa certeza que nós estamos aqui nessa manhã, não estamos sendo enganados, não estamos seguindo a Cristo em vão, perdendo o nosso tempo? Qual a finalidade? Você pode perguntar, pastor, qual a finalidade que você está trazendo essa mensagem? Para mostrar a muitos se você acredita ou não na ressurreição de Cristo. Porque muitos estão, parece que com dúvida em relação, hoje, a seguir a Cristo. Não tem certeza, parece. Não tem um comprometimento sério, não querem se comprometer seriamente. Então você acredita que Cristo ressuscitou? Sim, nós podemos acreditar nos testemunhos dos apóstolos, no testemunho de todos os discípulos, e quando estou falando de todos os discípulos, não estou falando somente dos 12 apóstolos, porque a palavra discípulo significa seguidores, aprendizes, são os alunos de Cristo. Então, ele tinha muitos discípulos, são todos aqueles que seguiam Cristo, todos os crentes. E essas mulheres testemunharam de Cristo, eram irmãs fiéis em Cristo Jesus. A palavra delas era tão valiosa quanto também a de vocês hoje. Então, por que nós podemos confiar nas palavras dos apóstolos, dos discípulos? Vejamos, dos 12, 11 tiveram mortes naturais. Aliás, 11 tiveram mortes, foram mortes hostis. Por causa de 2 motivos, a ressurreição de Cristo e a fé nele como Filho de Deus. 11 morreram. Mortes, Tiago foi esfolado. Não vou nem colocar aqui o apóstolo Paulo, estou nem incluindo Paulo. Tiago, esfolado. O apóstolo Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. E diz a história que o Pedro, quando ia sendo levado para ser crucificado, e ainda para judiar mais de Pedro, atormentar Pedro, passaram com a mulher dele também na presença dele. E ele só olhou para ela e disse: vai que depois mais nós vamos nos encontrar. Será que esse Pedro estava tendo uma variação? Será que Pedro estava com algum problema neurológico? Será que Jesus fez uma lavagem cerebral, ou os outros discípulos, alguém fez nele uma lavagem cerebral? Para ele morrer assim, e ver a esposa passando, e ele diz: vai que depois mais nós vamos nos encontrar. Os outros que morreram, Mateus, 11, e nenhum desses 11, irmãos, se levantou para duvidar, ou dizer assim: não, isso não é verdade não, isso é mentira, ele não ressuscitou não, eu não vou seguir esse Jesus não vou seguir essa mentira não, ele nem ressuscitou, nem o vi. Como é que eu posso acreditar nessa mentira que eu não vi? Você está acreditando hoje pela fé que Jesus ressuscitou? No testemunho desses apóstolos, morreram 11, só estou colocando aqui. Aí você quer pegar o Paulo? Vamos colocar mais o apóstolo Paulo. O Paulo foi decapitado. Se Paulo não tivesse a certeza, ele chegou e disse: eu sei quem tenho crido, eu sei quem tenho crido nesse Jesus que apareceu a Paulo, e ele já tinha subido ao céu. Foi o primeiro a ver Cristo, o primeiro ser humano aqui na terra a ver Cristo, depois dele ter subido ao céu. E Paulo viu Cristo, ele disse: eu vi a Cristo. Ele disse, ele vai enumerar muitos que viram. E esse Paulo disse a Timóteo, incentivou Timóteo a continuar, porque ele disse: Timóteo, Jesus ressuscitou. Então veja bem, você tem alguma dúvida ainda? Se você tem, hoje nessa manhã, tira a tua dúvida para ser comprometido com Deus. Eles morreram por causa que eles pregavam a ressurreição, e segundo a fé no Filho
em Cristo como Filho de Deus. Eles morreram por esses dois motivos. E você? Quais os motivos que você não está se comprometendo com o trabalho do Senhor? Porque não é com a igreja, meu amado. O seu comprometimento não é com a Igreja Batista do bairro Compensa 2. Não é com ela. É com Deus, é com Cristo. Seu comprometimento não é comigo, é com Cristo. Se você não se comprometer com Cristo, não se compromete comigo, com a igreja, com ninguém. Porque o nosso comprometimento é com Cristo. Os discípulos estavam comprometidos com Cristo. Eles tinham convicção. Mas alguém pode indagar: muitas pessoas já morreram por causa de uma mentira. Sim, isso é verdade. Muita gente já morreu por causa de uma mentira. E muita gente também sofre hoje por causa de mentira. Muitos morreram por causa de uma mentira. No passado você vai ver a história, quantos morreram. Agora, qual a diferença? É que essas pessoas que ouviram essa mentira, pensaram que era verdade, mas não chegaram a ver o fim dessas promessas, se elas aconteceram ou não. Elas morreram antes que acontecessem. Houve muitas promessas, filhos. Muitos morreram por causa de uma mentira, pensando que era verdade. Mas com esses aqui, não. Eles viram Cristo morrer, ressuscitar e subir ao céu. Porque Jesus havia dito isso: olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar e eu vou subir, mas também eu vou descer. A única coisa que os discípulos não viram, mas eles creram, tanto convictos que eles deram a vida por isso aqui, era a volta de Cristo. Essa aqui eles ainda não viram. E quantos irmãos também já morreram nessa fé, que estão aguardando a volta de Cristo? O corpo dele está lá na sepultura, mas eles morreram, estão com Cristo, eles partiram, estão com Cristo no céu. Ontem eu conversando com o irmão Johnny, ele disse: pastor, minha mãe já foi, ela está no lugar melhor e onde todos descansam, é o descanso do eterno dos salvos. De onde é que vem essa alegria tão grande, essa certeza, irmão? Se Cristo não tivesse ressuscitado, eu não estaria aqui, perdendo meu tempo, se eu não tivesse convicção disso, não acreditasse na palavra de Deus. Mas você pode até me perguntar: mas pastor, o senhor vem todo domingo, não falta os cultos, porque o senhor é pastor. Se fosse por causa que eu sou pastor, eu não estaria nem aqui, irmão, que nem pastor eu queria ser. Sabia disso? Mas eu agradeço muito a meu Deus, por graça e misericórdia dele, ele me chamou para o ministério que eu nem mereço. E eu agradeço a ele todo de pai, eu te agradeço, porque o Senhor me chamou para esse ministério. Eu não mereço. É graça do meu Jesus, como eu fico maravilhado. Então, se Cristo não ressuscitou, os discípulos sabiam como poderiam estar enganados. Se Cristo não ressuscitou, os discípulos sabiam disso. Agora, como eles poderiam estar enganados? E essas mulheres, elas foram avisá-los, né? Elas foram avisá-los. Jesus ressuscitou. Elas correram alegres, porque esse Jesus, irmãos, era aquele Jesus que elas acompanharam ele durante os anos dele, 3 anos e meio de ministério. Elas acompanharam esse Jesus maravilhosamente. Elas viram Cristo subir naquela cruz, crucificado, maltratado, sangue, com a face toda ensanguentada. Elas viram aquele soldado empurrar, traspassá-lo com uma arma, com uma espada. E elas viram o sangue dele derramar, e ali derramou sangue e água. E elas viram aquela cruz maldita ficar vazia. E elas viram levarem o mestre delas para a sepultura. E elas viram o mestre sendo sepultado ali. A morte parece que havia conquistado. O diabo batendo palmas e se alegrando. E parece que tudo estava sendo derrotado. Mas elas chegam de madrugada, bem cedinho,
lá no sepulcro encontraram um anjo com a notícia: eu sei quem vocês procuram, Jesus Cristo, mas ele já ressuscitou. Não está aqui não, ó. Dá uma olhadinha aqui, vê aqui. Mas se eles sabiam da morte, e se eles sabiam que Cristo não ressuscitaria, morreram então eles em favor de uma mentira? Não morreriam em favor de uma mentira. Será que entre 11 pessoas, todas estavam decididas a morrer em defesa de uma mentira? 11, colocando só dos 11, 11 estavam decididos a morrer em defesa de uma mentira, que eles não ganhariam coisa nenhuma, nada por isto. E Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Se ele não acreditasse, isso aqui ele escreveu para Timóteo: eu tenho certeza, eu sei em quem acreditei, que aquele que morreu e ressuscitou falou comigo, e é aquele que guarda esse tesouro. O tesouro aqui era a sã doutrina, o evangelho, e esse evangelho verdadeiro, ele vai guardar até o dia final, Timóteo. Então continue pregando esse evangelho. Se Cristo não tivesse ressuscitado, por que Paulo sofreu tanto? Por que Pedro agora de cabeça para baixo iria morrer? Por que Tiago se deixaria ser esfolado, arrancado a pele, por uma mentira, sofrer tanta dor? Por quê? Você acredita na ressurreição de Cristo? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Por duas coisas se conhece o caráter de uma pessoa: pelo que ela diz e pelo que ela faz. Se conhece o caráter de uma pessoa. Então, como é que eu sei que você acredita ou não? Não só pelo que você diz, mas pelo que você faz. E às vezes o que a pessoa está fazendo diz ao contrário do que ela disse. Aquilo que está lá na tua mente, ela flui, vem, se externaliza, vai para fora, através das suas ações. A fé que estava dentro dos discípulos, a crença deles na ressurreição de Cristo, que estavam convictos porque eles viram, se externalizou para todos verem uma fé viva, firme, e um comprometimento com aquele que morreu e ressuscitou, porque eles sabiam que eles iam morrer, mas logo estariam vendo a face daquele, novamente, que esteve com eles aqui na terra. É essa, irmãos, a certeza. Além de tudo que o mundo diga, que ele não ressuscitou, mas isso não abala a nossa fé, porque Cristo ressuscitou. E o que me faz estar aqui, é porque eu creio que Jesus ressuscitou. Meu pai nos pregou esse evangelho, nos ensinou, falou de Jesus, do amor dele. Então isso nos leva a um comprometimento. O testemunho dos apóstolos que mais tarde morreriam por causa da ressurreição. Então nós temos aqui fatos importantes que levaram os apóstolos a morrerem e acreditar na ressurreição de Cristo. E para nós acreditarmos, sim, o apóstolo Pedro escreve 2 de Pedro 1,16. Ele começa, vos, e essa palavrazinha aqui, vos. Pedro falava em relação aos apóstolos, ou seja, com ele e os outros. Eu estou falando tanto de mim quanto os outros apóstolos, no que eles criam, e que eles eram testemunhas oculares de Cristo. Pedro diz: eu e os outros apóstolos somos testemunhas oculares. Eles sabiam a diferença entre mito, a lenda e a realidade. Sabia a diferença, o que é mito, o que é lenda e a realidade. Quantas pessoas ficam duvidosas? Eu já disse à igreja, tem uma professora de antropologia, que ela disse o seguinte: quando ela estava fazendo o primário, o ginásio, aquela do primário que a gente fazia assim seco hoje, tinha o segundo grau, e hoje é ensino médio, o ensino fundamental.
ensino fundamental, tinha naquele, né, o primeiro que a gente fazia. E aí, meu amado, ela disse, eu acreditava, ela estava no ginásio, ela acreditava, assim, mais ou menos, ela disse, que Deus existia, Jesus havia ressuscitado, Jesus o Filho de Deus. Fui para o segundo grau. No primeiro grau ela acreditava. Chegou no segundo grau, começou a pegar aula de biologia. E aí ela começou a ficar balançando. Foi para a faculdade e quando chegou lá, meu filho, foi bombardeada com filosofia e psicologia. E a fé caiu. Não dizia que Cristo tinha ressuscitado, que Deus existia ou não, estava vivendo assim dessa maneira. Quando, veja que os discípulos testemunharam, o apóstolo Pedro, ele sabia a diferença entre mito, a lenda e a realidade. Muitos dizem que essa coisa aqui é mito, outros dizem, não, isso é lenda, é a ressurreição de Cristo, Cristo é lenda. Lenda da religião, lenda não sei mais de onde, mito. Mas os apóstolos sabiam diferenciar muito bem o que era verdadeira, o que era uma realidade para uma coisa que não é real. João testemunha sobre o conhecimento dos judeus acerca de Cristo. Vamos olhar rapidamente para a primeira epístola de João. Não vai dar para nós lermos todas as referências, mas olhando para a primeira epístola de João, capítulo 1, primeira epístola de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Olha o que João diz, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvidos anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. João está falando agora aqui, veja bem, dando o testemunho dele, que os judeus também tinham conhecimento acerca de Jesus Cristo, porque eles haviam falado. E ele diz algo muito importante para nós. Lucas, em Atos capítulo 1, versículos de 1 a 1, ele fala do período de 40 dias que seguiram a ressurreição de Cristo. Ele disse, ora, vai falar dos 40 dias da ascensão de Cristo. Se passaram para a vinda do Espírito Santo, todas aquelas promessas. Lucas era um médico. Lucas estudou medicina. Lucas tinha estudado o cérebro humano. E ele sabia que ninguém estava variando. Ele disse, 40 dias se passaram. Era um testemunho de Lucas acerca da ressurreição de Cristo. Você acredita na ressurreição de Cristo, que dá para você comprometer-se com Ele mesmo, que Ele ressuscitou, ou você está balançando? O que está fazendo você balançar, que não está tendo comprometimento com Ele? Você já sentiu o cheiro da morte assim de perto? Se você disser que vai ser crente, que continua sendo, você morre? Já, meu amado? Eles passaram por isso. Sabe o que Paulo disse? Ele cria tanto na ressurreição, Lucas registrou isso. Em Atos 20, 24, ele diz que a vida dele não era preciosa assim, tão importante para ele, mais do que ele concluir com o ministério que Cristo havia dado, para pregar o evangelho de Cristo. Por isso que ele vai dizer em Romanos 16, ele diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar.
Então ele disse, esse poder de Deus, ora, se Cristo não tivesse ressuscitado, por que Paulo iria dizer que ele não tinha vergonha do Evangelho, de pregar o Evangelho, que era o poder de Cristo, o poder de Deus, se Deus não teria ressuscitado o seu filho, então era uma mentira. Por que Paulo iria pregar? E ele sabia que iria morrer. E Paulo era um homem inteligente, era um culto, ele conhecia filosofia. Paulo era filósofo também, ele estudou. Era um poliglota. Tudo isso. Você diz, não, mas é alguém que não tinha nenhum conhecimento. Os discípulos tinham conhecimento. Paulo era outro. Mateus era outro, tinha conhecimento. Judas era também, tinha conhecimento. O Judas que foi se enforcar. Mas ele se enforcou não é porque ele não acreditava na ressurreição de Cristo, não, que ele não viu. É porque ele tinha um outro olhar. O outro olhar dele era diferente. Ele queria só, tanto que a Bíblia diz que ele metia a mão lá na tesouraria. E os outros? Paulo, em 1 Coríntios 15, 4, 9, vamos olhar para 1 Coríntios 15, rapidamente aqui, 1 Coríntios 15, 4 a 9, olha o que o apóstolo Paulo, ele diz assim, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 15, 4 a 9, Paulo diz assim, vamos olhar rapidamente, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então veja bem, Paulo aqui testemunhando. Tiago, o irmão de Jesus, ele não acreditou em Cristo como filho de Deus. Ele disse que Cristo estava louco. Você já pensou se tivesse assim um irmão falando, um irmão mentiroso? Aquele termo, digamos, aí você tem um irmão, uma irmã que é mentirosa, mentiroso. O cabra mente mais do que tudo na vida. Você não gostaria de estar ao lado dele, não era isso? Porque o cabra mente demais. E o problema do mentiroso é que quando ele quer falar a verdade, ninguém acredita nele. Mas Tiago, meio irmão de Jesus, ele não acreditava em Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, mas depois da morte de Cristo, Tiago ele viu também Cristo ser crucificado, Cristo tirado daquela cruz, sepultado, e Tiago também viu Cristo ressuscitado. Tiago, depois da morte de Cristo, ele seguiu a Cristo e foi o líder da igreja em Jerusalém. Esses irmãos testemunharam e pagaram com a própria vida, para nos dizer assim, irmãos, sigam esse Jesus maravilhoso. Os apóstolos estavam certos de que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Por quê? De início eles não acreditaram. Marcos 14, 50, diz o evangelista Marcos, vamos olhar rapidamente para Marcos, capítulo 14, e o versículo 50, olha que de início eles não estavam muito acreditando, vamos lá, Marcos 14, olha o que nos diz aqui as Sagradas Escrituras. Marcos 14 e o versículo 50, diz assim, as Sagradas Escrituras, então deixando-o, fugiram, olha, todos fugiram, deixaram Jesus e fugiram, mas agora, de início eles não estavam acreditando, quando as mulheres anunciaram a Pedro, Pedro não acreditou não, Pedro foi lá ver, dar uma olhada, muitos acharam que elas estavam mentindo, estavam delirando, aí Pedro foi lá, eles foram lá ver, se era realmente aquilo que elas estavam dizendo, e olha que Jesus já havia dito, mas o que aconteceu com eles? Eles tiveram evidências convincentes que levaram a acreditar na ressurreição de Cristo. Pedro viu o lugar onde estava Cristo, onde Cristo esteve ali 3 dias, e agora estava
vazio, o túmulo vazio. E Pedro disse: o meu Jesus ressuscitou. Irmãos, Tomé, ele acreditara, disse que só acreditaria também se visse a marca dos cravos. Olha bem, Tomé disse: eu só acredito se eu ver a marca dos cravos na mão dele. Será que ele estava enganado? Não. Ele deu a própria vida para mostrar que acreditava na ressurreição daquele que ele disse que só acreditaria se visse a marca. E ele viu as marcas dos cravos nas mãos de Jesus. Ele deu a própria vida. E você está dando o que para Cristo? Você demonstra o que de que você realmente acredita que Ele ressuscitou e que Ele é digno de confiança para segui-lo? O que está te impedindo, meu amado irmão, minha amada irmã? Que está tirando a tua concentração de Cristo? A conduta corajosa dos apóstolos, depois de constatarem a veracidade da ressurreição de Cristo, isso foi uma demonstração sem igual para todas as pessoas daquela época e de hoje, de que Cristo ressuscitou. Eles estavam mostrando que é improvável a suposição de que tudo não passava de uma fraude. Eles estavam dizendo: olha, o que nós estamos fazendo, nós estamos dizendo para vocês que é impossível a suposição de alguém imaginar de que Cristo não ressuscitou, e que é uma fraude o que está escrito. Não é uma fraude. Veja o que nós estamos fazendo. Me diz uma coisa, Pedro tinha o que quando ele começou a servir a Cristo? Ele não era um empresário, Pedro? João? E tantos outros? E quando eles seguiram a Cristo, eles deixaram a sua empresa, né, da pescaria, tudinho, e seguiram o quê? A Cristo. Pedro terminou milionário com Cristo? João terminou milionário, rico? Eles próprios perderam a vida. Estou falando de perder aqui, dessa parte aqui, como as pessoas dizem. Mas eles perderam para ganhar com Cristo. Eles morreram, pagaram preço alto. E esse preço alto que eles pagaram era a mensagem dizendo assim: aquele que quer seguir a Cristo vai pagar um preço exigido de cada um. Ou você paga o preço, ou então você vai abandonar, vai deixar, acreditando que não é verdade. Eles deixaram esse testemunho para crermos que a Bíblia diz a verdade em relação à ressurreição de Cristo. E esse testemunho, meus amados, nos encoraja a proclamarmos o Evangelho de Cristo até a sua vinda, a segunda vez. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando eu preparar, voltarei e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Falei rápido demais agora? Foi, né? Foi de repente assim que eu li, né? Bem, mas é um testemunho, irmãos. Eles estão dizendo: amados irmãos, falando para a nossa igreja, todos eles dizendo: Igreja Batista do bairro Compensa 2, e a todos que ouvem esse evangelho, creiam no nosso testemunho, que não morremos em vão, porque nós vimos esse Cristo ressurreto, que morreu e ressuscitou. Nós vimos Ele subindo aos céus, e Ele falou conosco dizendo: continuai a pregar esse evangelho, porque eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, voltarei, eu virei buscar vocês. Mas continuem pregando esse evangelho, porque há muitas pessoas que precisam ser salvas. O preço, vocês vão pagar como nós pagamos também. Eles tinham certeza do que eles iam padecer por causa de Cristo. E quem quer seguir a Cristo, tem que pagar o preço. A perseverança dos apóstolos, irmãos, é outro exemplo para nós. Morreram pela fé. Eles passaram pelo teste da morte para provar
a veracidade do que eles estavam afirmando. E que não era simplesmente para atrair a atenção de alguém, nem para ganhar fama. Que fama era essa? Isso era loucura. Mas ele está mostrando para nós que pagaram o preço de seguir a Cristo. O preço de anunciar a ressurreição de Cristo e de crer nele como Filho de Deus. Se você crê, então seja comprometido com Cristo, com a obra dele.